A biblioteca de cinzas, onde os livros sussurram o nome de Deus. Há um lugar que não pertence ao tempo nem ao esquecimento, um espaço feito de silêncio e respiração, onde o ar é tão antigo que parece carregar o peso da primeira palavra dita, quando o mundo ainda aprendia a existir. Chamam-no de Biblioteca de Cinzas. Um nome que não deve ser pronunciado, pois cada vez que alguém o diz, o vento muda de direção e uma sombra desperta em algum canto da terra. Dizem que ela foi construída antes da primeira igreja, antes da primeira oração, antes mesmo da ideia de Deus nascer no coração dos homens, e que o fogo que lhe deu forma veio das cinzas de uma verdade que o próprio céu tentou apagar. Aqueles que a procuram jamais o fazem por curiosidade comum. Há uma inquietação que os move, algo que queima por dentro e pede para ser respondido. Alguns dizem que a entrada surge apenas diante de quem perdeu a fé, e ainda assim continua rezando. Outros afirmam que a biblioteca aparece nos sonhos de quem já viu o rosto da morte, e não se assustou a relatos de viajantes que afirmam ter caminhado por desertos e ruínas antigas e terem encontrado um portão de pedra coberto por símbolos que se moviam lentamente como se respirassem, e ao atravessar esse portão, a luz desapareceu, e o tempo se dobrou sobre si mesmo como uma página sendo virada. Dentro dela não há corredores como os que conhecemos. As estantes são vivas e pulsantes, feitas de uma matéria que lembra carne e fumaça, misturadas, e o chão é coberto por cinzas que parecem sussurrar nomes de pessoas que ainda não nasceram. Cada livro guarda uma presença, uma alma aprisionada, e há quem diga que são feitos daquilo que sobra, dos que ousam entrar e não voltam. O ar vibra com vozes abafadas que recitam preces invertidas em línguas mortas, e tudo parece observar o visitante como se o próprio lugar respirasse junto dele. Ninguém escolhe o que vai ler. O livro é quem escolhe o leitor. E quando ele o faz, o som que se ouve não é o de páginas se abrindo, mas de algo vivo se rasgando. Há um calor que sobe pelo corpo, uma vertigem, uma sensação de que algo começa a escrever por dentro da cabeça palavras que não pertencem àquele que as pensa, e é então que se compreende que não se está lendo um texto, mas sendo lido por ele. Os olhos não veem letras, veem lembranças esquecidas, visões de um tempo anterior ao tempo, e as palavras se movem dentro da mente como chamas que ardem, mas não iluminam. Os monges do deserto falavam de um guardião, um ser coberto por um manto feito de fumaça, sem olhos, sem boca, sem rosto, chamado apenas de bibliotecário. Sua presença é sentida antes de ser vista. O ar ao redor se torna pesado e os sussurros cessam por um instante. Dizem que ele não julga nem orienta, apenas observa e escolhe quem é digno de ser esquecido. Conta-se que um monge chamado Armand entrou na biblioteca em busca da origem da voz divina, e que quando o bibliotecário apontou para um livro, ele obedeceu sem hesitar. O volume tremia nas mãos, como se tivesse um coração, e exalava um perfume doce e apodrecido que lembrava sangue e incenso. Armand começou a ler, e a primeira palavra que encontrou era o seu próprio nome escrito em fogo negro. E cada vez que lia uma linha, sentia algo ser arrancado de dentro de si, uma lembrança, uma prece, uma lágrima, e as páginas mudavam conforme ele respirava. Até que percebeu que o texto estava reescrevendo sua existência, e quando tentou parar, o livro se abriu por conta própria, e as palavras escorreram de dentro como líquido quente penetrando por seus olhos e ouvidos. O som que ecoou não era humano, era o som da criação voltando a ser cinza. O corpo de Armand nunca foi encontrado, mas nas estantes da biblioteca há um novo livro que murmura o nome dele todas as noites.
Os que voltaram de lá falam com vozes trêmulas, dizendo que o tempo não se move igual dentro daquele lugar, que às vezes passam horas, e ao saírem descobrem que séculos se foram, que outras vezes entram velhos e voltam jovens, mas com os olhos queimados por dentro, dizem que a biblioteca cresce a cada visita, como se os corredores se multiplicassem sozinhos, e que cada nova prateleira nasce de uma mente que tentou compreender o que não devia compreender. Há estudiosos que acreditam que cada vez que um ser humano pronuncia o nome de Deus em vão, um novo livro nasce ali, e cada pecado de curiosidade se transforma em mais uma história sussurrada entre as chamas. O Vaticano tentou silenciar a existência da biblioteca em tempos antigos. Há registros queimados, falando de uma ordem secreta, enviada para destruí-la. Mas o fogo se curvou diante dela, como quem reconhece o Pai. Os exorcistas que tentaram purificá-la voltaram mudos, incapazes de pronunciar qualquer palavra sagrada, e as cinzas de suas vestes foram encontradas flutuando sobre desertos distantes. O que resta são fragmentos de textos que mencionam o verbo queimado. Uma escritura que conteria o nome original de Deus e que foi trancada nas profundezas da biblioteca, porque uma única leitura completa seria suficiente para desintegrar o universo. Alguns acreditam que a biblioteca não está em um local fixo, mas dentro de cada um, que ousou saber demais, que ela existe nas mentes, que abriram portas que nunca deveriam ter sido tocadas, e que seus corredores se expandem toda vez que alguém lê algo proibido. Há quem diga que ela já está crescendo dentro de você, agora mesmo neste exato instante. Enquanto ouve estas palavras e sente o som das letras deslizando como cinzas dentro do seu ouvido. E se esta noite, ao fechar os olhos, você ouvir o som de páginas se virando devagar e um sussurro suave chamando pelo seu nome, não responda, pois cada resposta é uma nova pergunta. E cada pergunta é uma nova porta. E é pelas perguntas que a biblioteca entra em nós. Se isso acontecer, apenas permaneça em silêncio, porque o silêncio é o único idioma que ela ainda respeita. E lembre-se toda vez que o fogo consome algo. Um novo livro se forma em algum lugar. E talvez desta vez o livro seja o seu. Se você chegou até aqui, é porque caminhou pelas cinzas e ouviu o eco do verbo esquecido. Então inscreva-se em Crônicas de Outro Mundo. Compartilhe desta história antes que ela se apague sozinha. E permita que outros também ouçam o que foi sussurrado entre o pó e o fogo. Eu sou apenas a voz que caminha entre as cinzas e os ecos, e nós nos encontraremos novamente no próximo ritual, se a biblioteca permitir.